Bom, pessoal, abrindo a última semana antes da eleição, para as cidades que tiveram o segundo turno estabelecido, não é? Eu vou nesse vídeo aqui trazer informações dos principais institutos, 5 que estão fazendo pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. Fica de olho nessa informação, acompanhe o vídeo até o final, porque eu vou trazer esse cenário global que as diversas pesquisas apontam, tem discrepâncias entre umas e outras. Você, considerando todas, vai ter um panorama mais fidedigno, mais confiável do que esperar. E aí você pode estabelecer melhor a sua decisão, votar de uma forma mais consciente. É lógico que não se deve votar naquele candidato só porque ele está indicado como vencedor, nem desistir do outro, mas ajuda a formar as opiniões. As pesquisas que vão ser contempladas nesse vídeo são as seguintes: Datafolha, Paraná, Quest, Real Time e Futura. Elas foram publicadas com pequena diferença aí de prazo. A primeira delas, a mais antiga aqui no momento, é a Real Time, mas foi no dia 14. Aí depois tivemos duas no dia 16 e mais duas no dia 17. Então, podemos considerar que o cenário aí é o mesmo para todas elas. Bom, olhando aqui nesse gráfico abrangente de todas as pesquisas, a primeira coisa que a gente nota é que em todas elas o que menos varia é a intenção de voto direcionada ao Ricardo Nunes, que é essa barra azul. Está em primeiro em todas as pesquisas e na faixa dos 50 baixo. Ali está variando do 50,4 até os 53, com uma única exceção que é a Quest, que deu abaixo de 50, deu 45. Guilherme Boulos vem na faixa dos 30, mas aí a variação é um pouco maior, varia de 33 até 39. Tem duas com 39, duas com 33 e uma ali o meio termo, 37,6. A maior distância entre os dois é apontada pela Datafolha, dá 18%, né? 18 pontos a diferença entre os dois. A menor é a Quest, está dando 12 ali. Olha, os brancos e nulos, soma 19 pontos na Quest. Em segundo lugar, na Datafolha, soma 14. E olha como que as outras estão indicando um número bem menor para brancos e nulos. 8 na Futura e 5 e 5,2 na Real Time na Paraná. Essa é uma grande discrepância também, né? Porque esses brancos e nulos têm um peso importante, porque a gente sabe que quando vai chegando a hora da eleição, muitos aí decidem. Embora essa decisão aí teria que ser praticamente toda em favor do Boulos para ter uma reviravolta. É uma coisa praticamente impossível, né? É impossível na prática. E os que disseram não sabem, que esses talvez são aqueles que podem ter maior mudança ali no final, porque eles não se decidiram ainda nem em votar em nenhum dos dois e nem em votar branco ou nulo. E esses são os que estão mais propensos à mudança. Em todos os institutos, pouquíssimo, varia de 2 a 4, a barrinha amarela ali menor. A gente sabe que nesses números aí já estão embutidas, né, algumas possíveis mudanças que aconteceram e outras que podiam ter acontecido e não aconteceram. O que já mudou? Os eleitores que votaram em outros candidatos no primeiro turno já fizeram aí a sua migração. Quem votou no Pablo Marçal, que foi o terceiro mais votado, já se decidiu aqui. E na sua maioria ele foi para o lado do Nunes mesmo. Mas teve uma pesquisa aí que indicou que um pequeno percentual ainda foi para o Boulos, né? Uma coisa que era difícil de imaginar. Os eleitores da Tabata também já fizeram a sua migração, em sua maioria foram para o lado do Boulos. Detalhe, não foram eleitores da Tabata tanto para o Boulos quanto foram do Marçal para o Nunes. Então por isso que ficou mais robusta aí a votação do Nunes. Uma coisa que podia ter feito uma mudança e aparentemente não fez foi esse escândalo aí do apagão que causou esse transtorno todo na cidade de São Paulo. Muita gente podia ter visto culpa
do atual prefeito nisso, o Nunes, e aí poderia ter migrado para os brancos e nulos ou até para o Boulos, mas isso não aconteceu. Algumas pesquisas aqui não perceberam nenhuma mudança disso e outras perceberam uma mudança pequena, 3, 4 pontos. Então parece que esses números aqui estão bem solidificados. Alguns dados adicionais aqui só para complementar o quadro. Aquilo que eu falei da transferência de votos, ó, na pesquisa da Real Time, eles encontraram que 69% dos que votaram no Pablo Marçal declararam que vão votar agora no Nunes. 69%. E apenas 6% falaram que vão votar no Boulos. 25% estão indecisos. Dos que votaram no Pablo Marçal, ainda tem 25% que não sabem quem vai votar. E da Tabata, olha só, 62 foram para o Boulos e 27 foram para o Nunes. Então você vê, do Marçal 6 foi para o outro lado e da Tabata 27 foi para o outro lado. Essa migração aí já vista pelo olhar da pesquisa da Quest deu diferença nos números, mas semelhante qualitativamente, ou seja, também aponta que o pessoal da Tabata se dividiu mais do que o pessoal do Marçal. Olha o número. Do Marçal, 74 foi para o Nunes e 13 foi para o Boulos. E o da Tabata, 54 foram para o Boulos e 23 para o Nunes. Então nesse aqui, ó, os que mudaram de lado foram 13% do Marçal e 23% da Tabata. Por fim, última informação aqui, também a respeito dessa transferência de votos que o Datafolha pesquisou. O Boulos começou a falar aí que ia incorporar algumas propostas do Marçal, não é? Empreendedorismo, principalmente nas escolas, cursos de empreendedor, facilidades para o empreendedor e uma mudança lá na parte de esporte nas escolas também, que o Pablo Marçal falou de escolas olímpicas, uma coisa assim. E aí, com essa mudança no discurso, o Datafolha encontrou que fez alguma diferença, porque na semana anterior eram 4% os eleitores do Marçal que iam votar no Boulos, que mudaram de ideia, né? Isso no Datafolha, 4%. Depois que ele começou a falar essas coisas, subiu para 8%. E o pessoal, ainda pelo mesmo Instituto Datafolha, o pessoal que era do Marçal, que ia votar no Nunes, caiu de 84% para 77%. Então, olha como essa estratégia do Boulos, pela ótica do Datafolha, deu resultado. O Boulos ganhou uma fatia e o Nunes perdeu mais ou menos aí na mesma quantidade. O problema é que é pouco tempo, né, entre o primeiro turno e o segundo. A mudança não foi suficiente. Bom, espero que tenha ajudado você a se decidir aí, a pelo menos ter informações mais amplas do que está acontecendo. E vamos agora às urnas no dia 27. Sigam o canal, até mais.